Graça e paz, graças a Deus, mais um dia para louvarmos a Deus e refletirmos sobre sua palavra. Parabéns aos aniversariantes e que Jesus te abençoe. Nas suas alegrias e nas suas tristezas, não se esqueça, Deus está com você, seja qual o problema, ou de saúde, ou financeiro, ou familiar, ou financeiro, Deus sempre está contigo. Basta pedirmos com fé que Ele nos escuta. E tem escutado muitas das nossas orações. E vai escutar a sua. Amém? No decorrer da pregação, no final estaremos orando por vocês. Hoje, seguindo o Velho Testamento, vamos falar do pecado de Salomão. Salomão era um rei muito sábio, mas cometeu vários pecados. Hoje nós vamos discutir isso. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Lê o texto bíblico, por favor. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. O Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Salomão foi influenciado por essas mulheres na sua velhice e fez altares para outros deuses, onde foram feitos sacrifícios e queimaram incenso. Então o Senhor disse a Salomão: você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos. Certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. 1 Reis 11, de 1 a 13. Amém. Sendo Salomão um rei que adquiriu de Deus muita sabedoria, fez muitas coisas erradas. Nós vamos ver isso aí. Ele adquiriu de Deus. Ele pediu a Deus sabedoria. Perguntamos: quais os motivos que levam a pessoa a desviar do caminho de Deus, mesmo sendo tão sábia como foi o rei Salomão? O que leva um homem tão sábio, uma das maiores sabedorias de todos os tempos? O que levou ele a cometer tantos erros? E quais as consequências desses erros? Não é? É uma pergunta que a gente fica e estaremos respondendo. O nosso tema é ganância e sabedoria não combinam. Vamos falar junto? Ganância e sabedoria não combinam. A ganância, vou falar um pouco de ganância aqui. A ganância é quando é excesso de desejo. Que você queira alguma coisa demais e passa por cima de todo mundo. Porque você querer melhorar, ter essa ganância sadia de melhor, isso não é pecado. Você queria ter um carro melhor, uma casa melhor, estudar mais um pouco. Não estou falando isso que se você progredir seja pecado. Mas quando a gente fala essa palavra ganância, o que vem na cabeça? Excesso, de poder, de sucesso. Senão você vai falar: mas a gente não pode ser uma pessoa sem ganância. Realmente é uma pessoa sem objetivo. Sem ambição, Sem ambição, Sem ambição, a palavra boa, ambição. Então, ganância a gente já tira da ambição, Não vamos confundir ganância com ambição. O rei Salomão pede e recebe de Deus muita sabedoria. 1 Reis 3, de 1 a 15, nós vamos ver isso lá. Que Deus falou: pede alguma coisa para mim. E ele fala: me dê sabedoria. Deus gostou muito da resposta dele, Através de você pedir sabedoria, eu vou te dar muitas coisas. Uma delas era fama, riqueza, um punhado de coisas. Ele recebeu. Na lei de Moisés haviam instruções orientando tanto a nação de Israel como ao rei o que eles deveriam fazer e não fazer. Especificamente em Deuteronômio 17, de 14 a 18, são ordens para o que o rei não poderia fazer e o que ele deveria fazer, específico ao rei. Lá em Deuteronômio 17, 14 e 18. No decorrer da pregação, da homilia, nós vamos discutir sobre uma dessas ordens que Deus deu aos reis. E todo o Velho Testamento, ordens que não poderia fazer certas coisas, que nós vamos também olhar algumas coisas, que concernente ao rei Salomão, lógico. Mas o rei Salomão desobedece muito desses mandamentos. Então vamos ver alguns mandamentos que ele desobedece, Vamos falar alguns erros de Salomão.
Por exemplo, ganância adquiriu riquezas para si. E sabe que Salomão ficou muito rico. Não é? Ficou muito rico mesmo. Então, muito ouro, muito desempregado, e construiu o templo, construiu o palácio. Está lá em Deuteronômio 17, 16 a 17, diz o seguinte: foi determinado ao rei não ter muitos cavalos, ouro e prata. Então já estava na lei, em Deuteronômio 17, 16 e 17, que ele não deveria ter muitos cavalos, nem ouro e nem prata e mais. Salomão já descumpriu isso aí, ficou muito rico. Outra coisa que Salomão errou muito: amor ao luxo. O luxo do palácio e do templo era uma coisa estrondosa. Deus não pediu luxo, principalmente do palácio. Tanto a rainha de Sabá ficou admirada do luxo. Até os empregados eram uniformizados, tudo muito organizado, tudo muito ouro, muita prata, muita madeira nobre, né? E já começa aí amor ao luxo. Às vezes nossos governantes têm tanto luxo, né? E o povo padecendo. A gente vai ver isso. Outra coisa, opressão ao povo. O rei Salomão oprimiu muito o povo. Os impostos eram muito caros pela construção do templo e do palácio e outras coisas que ele construiu, que o povo, a gente vai ver que um dos motivos da separação das tribos foi essa reclamação do excesso de impostos. Então ele tanto vivia no palácio com muito luxo, e era caro esses luxos, cada administradores por mês tinha que sustentar esse palácio, e esse palácio era carnes, vinhos, e cereais, e fruta, e muita coisa, era muito... E o povo padecendo, não é? O povo sofrendo para pagar esse luxo todo, conduzir nele. E outra coisa muito grave, ele não observou a lei de Deus. Então, em Deuteronômio 17, 18, onde está a lei, aí ele diz assim: foi determinado ao rei ter uma cópia da lei. Então ele tinha que ter uma cópia de toda a lei do Velho Testamento, né? Até ele antes, e depois os livros históricos, profetas e poéticos vai ser depois de Salomão. Mas antes tinha a lei de Moisés. Ele devia ter essa cópia junto com ele, copiada, né, bem detalhadamente, os escribas faziam isso, para ele estar lendo e observando, uma coisa que ele não observou. A gente vai ver no decorrer da vida. Havia na lei de Moisés, eu não vou prolongar tanto, eu mesmo vou ler, que o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, que tem o decálogo, o primeiro é o seguinte, lê para mim, por favor. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Então lá em Êxodo 20, versículo 3 diz assim: não terá outros deuses além de mim. Você não pode pôr em Israel outro Deus, nem estátua, nem nada se curvar. Não interessa. Nem seu rei pode estar acima de mim, nem seu líder, nem o artista, nem o desportista, ninguém. Deus é o centro. Então já havia lá na lei de Moisés, lá no deserto do Sinai, lá onde já tinha isso. E sobre os dos reis, e sobre os deveres dos reis, diz assim a Bíblia: tão pouco para te multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Está lá em Deuteronômio 17. Não tenha muitas mulheres. Porque você queira ou você não queira, as mulheres têm muita influência. Não só sobre o rei, sobre cada um. Esses dias eu conversando com um colega meu, eu falei assim: as mulheres sempre mandam. Ele falou assim: lá na minha casa a mulher não manda. Aí eu brinquei com ele assim: ela manda. Só que ela deixa você acreditar que eu sei que está mandando. Né? Aí eu fui contando algumas coisas dele. Lembra assim, assim? São mulher que decidiu, Então as mulheres têm muita influência sobre os homens. Eu sempre digo isso: se você casar com uma mulher boa, você acaba sendo boa pessoa. Se você casar com uma mulher má, você acaba sendo má pessoa. Conheço vários casos.
A nação de Israel, agora não aos reis, diz o seguinte: não façam aliança com outras nações, para não casarem com suas mulheres e serem influenciados e seguirem outros deuses, ou influenciados a seguirem outros deuses. Nós estamos lá em Êxodo 34, 15 e 16. Então o que ele está dizendo? Para a nação de Israel, não casem com mulheres estrangeiras, para vocês não sofrerem influência e adorar outros deuses. Então o rei Salomão, se tivesse observado as escrituras, que tinha que ter uma cópia e tudo, ele não cometeria 2 reis. Tanto a advertência para a nação de Israel, como aos reis, em casar com várias mulheres e estrangeiras. Ele já começa desobedecendo o mandamento de Deus. E Deus diz assim, lê o 2º versículo. Se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, vocês serão completamente destruídos. Deuteronômio 30, de 17 e 18. Em Deuteronômio 30, 17 e 18, vai dizer assim: se vocês caírem na tentação, vocês adorarem outros deuses, vocês serão destruídos. Está lá em Deuteronômio 30, 17 e 18. Quer dizer, estava na escritura que estava na mesa dele. Então, um dos maiores erros que nós cometemos é não cumprir as escrituras e o mandamento de Deus e não conhecermos a Bíblia. A gente, nessa leitura que a gente faz aí da igreja, a gente vai seguir no versículo, a gente vai ver Jefté. Ele fez uma promessa terrível de sacrificar quem primeiro da casa dele recebesse depois da guerra. E a filha dele, que é solteira, uma filha única, recebe ele sacrifica a filha. Grande erro, se alguém falasse para ele: você não precisa cumprir essa promessa, porque essa promessa não é de Deus. A Bíblia condena completamente o sacrifício de pessoas humanas. Fez por falta de conhecer a Bíblia, por falta de conhecer a Bíblia, tanto em fazer a promessa e em cumprir a promessa. Então, muitas coisas, os erros nossos, é não lermos a Bíblia e observarmos a Bíblia. Eu sempre falo: tem um tempinho seu, escuta uma pregação na internet. Leia a Bíblia, escuta uma música. Agora na internet está tendo os maiores pregadores do século XVI, século XVII, sempre a gente está ouvindo pregações maravilhosas, de ícones da homilia. Você está lavando uma panela, fazendo alguma coisa, põe isso lá, cara. Você não fazer o erro de Salomão, não ter feito uma cópia da palavra de Deus e posto à sua mesa. O primeiro erro fatal de Salomão, por essa palavra fatal, tem uma pessoa que gosta muito dela. Mas como assim, o erro que determinou seu fracasso, foram 2. O primeiro, mas Salomão desobedece a Deus casando com 700 princesas e 300 concubinas, entre elas mulheres estrangeiras. Então quantas mulheres? 1000 mulheres. Salomão foi influenciado por essas mulheres estrangeiras na sua velhice. Até quando ele era jovem, ele conseguiu resistir. Ficou velho, elas aproveitaram. E fez altares para outros deuses, onde sobre eles foram feitos sacrifícios e queimaram incenso. Salomão seguiu Astarote, deus dos Sidônios, seguiu Milcom, abominação dos amonitas, edificou o altar a Quemos, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, Monte das Oliveiras ali, e também a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Então foram deuses, que a Bíblia especificou aqui esses, mas provavelmente, talvez até tivesse mais, porque eram muitas mulheres. Então ele fez isso. Uma hora a gente tira um tempo de estudar cada um desses deuses que eles representam. Tem uns estudos sobre eles, mas hoje a gente não vai falar não. Então ter muitas mulheres era sinal de status, de mostrar poder e de alianças. Essas alianças deu riqueza para ele. Ele fez aliança com aquele povo e cada aliança que fazia era uma esposa. Ele caiu nessa tentação dessa. Segundo erro fatal de Salomão. Esse foi terrível.
Segundo o erro total de Salomão, não tem nenhuma indicação escrita sobre o arrependimento de Salomão. Davi pecou, o homem segundo o coração de Deus. E o erro de Davi não foi qualquer erro, não. Ele prostituiu e provocou a morte do marido da mulher que ele prostituiu. Mas Davi, nós vamos ver os salmos de Davi, inclusive nós lemos o Salmo 38, que ele dizia que seus ossos estavam podres. Tanto que ele sofreu arrependimento por ter feito aquilo. E humilhou diante de Deus e pediu perdão e sofreu muito. Mas Salomão não. Ele não teve o menor remorso pelo que fez. A Bíblia não diz. O caso de Saul também. Saul fez coisas horríveis, mas a gente não vê um mínimo de arrependimento. Às vezes errarmos é natural, nós erramos. Quem não erra? Quem dizer que não peca é mentiroso. Está lá a quarta, uma das cartas do apóstolo João. Nós erramos. Mas quando nós erramos, nós temos que reconhecer que pecamos e pedimos Deus perdão, arrependermos, humilharmos diante de Deus. Salomão não fez isso. Lê o terceiro versículo. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Jeremias 26, 13. Ótimo, o versículo ilustra bem. Então nós vamos ver o seguinte, que Deus diz, arrependam, reconheçam que erraram, que Deus vai perdoar os seus pecados, aquelas promessas de destruição, eu vou esquecê-la. Mas se não houver arrependimento, e você está fazendo errado hoje, amanhã continua fazendo, aí não tem jeito. É o que Deus diz. E as consequências? Então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. 1 Reis 11. Então, o que Deus diz? Já que essa sua atitude, que você errou, não arrependeu e continua achando que é certo, eu vou tirar o reino de você. Não quando você está vivo, por causa de Davi, seu pai. Na hora que você morrer, o reino será dividido. E a gente sabe que havia o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, para cima, no mapa, 10 nações, e o reino do sul ali, a nação principal, Judá, que é a nação de Davi, que a gente chama Judá, e o reino do norte, Israel. Foi o castigo que Deus deu. A gente está seguindo, a gente ainda vai chegar lá ainda. O sol de Salomão, que nascera com todo esplendor, ia se esconder atrás da mais negra nuvem. Começou muito bem, com sabedoria, construiu o templo, luxuosíssimo, um palácio, um rei admirado, O sol dele começou maravilhoso, mas uma negra nuvem tampou o sol dele, e foi sua desobediência e o seu não arrependimento. A Bíblia diz que aquela pessoa que quando é corrigida e não aceita o erro, um dia ele é corrigido e não haverá, está lá em Provérbios, mais jeito para ele. Esses dias eu conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim, essas igrejas fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. Onde já se viu isso? Eu vou escutar. Pai, onde se viu isso? O ser humano fez foi para viver, não sei o quê. Bom, passado-se um tempo, ele conversando, ele diz o quanto de pensão que ele paga, o tamanho que é a despesa dele. Nunca conseguiu manter um relacionamento duradouro com ninguém. Uma despesa absurda. E não vou nem entrar em mais detalhes. Aí, quando Deus diz assim, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu esposo, siga os caminhos de Deus, é para o nosso bem, não é para o nosso mal, não. Para você não estar aí gastando seu dinheiro
né? Sem ser com a sua família. Esse é o caminho de Deus. Deus não quer o mal de ninguém. Lê o 4º versículo para mim. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 26 e 27. Esqueci por embaixo. Entenda uma coisa. Isso aqui é uma parábola que Jesus fala de um homem que ficou muito rico e diz assim: descanse minha alma. E Deus disse: hoje te pedirão tua alma, que tu tens para mim. Ele não tinha feito nada para Deus, só para si mesmo. Assim, Jesus vai dizer, assim aquele que é rico para si mesmo e não é rico para com Deus. E diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, igual Salomão. Salomão era o homem mais importante do mundo da época, rico, importante. O que adianta ir perder a sua alma, perder o seu reino? Às vezes esquecemos de Deus, às vezes esquecemos de tudo, aplicamos o nosso tempo em tudo, menos em Deus. E quando nós morremos, o dia que nós estivermos junto com Deus, e aqui fala: então dará a cada um segundo as suas obras. Quando nós estivermos diante de Deus, o que você fez para mim? Ajudou seu próximo, tirou um tempo para orar, ler? Não fiz isso. Mas eu adquiri muito conhecimento, eu sou PhD, eu morei num bairro muito nobre. Isso para mim não tem a menor importância. Você perdeu sua alma, meu querido. Você ganhou o mundo inteiro. Tem uma parábola, não é bíblica, e eu estava lembrando dela, eu não sei nem qual é o tempo aqui. E havia um sujeito que tinha 4 esposas. Uma era muito bonita, uma relacionava muito bem com as pessoas. Toda a influência que ele tinha de negociar e tudo era através dela, que ela era de uma família importante. Os seus contatos sociais. E uma era rica. Toda a fortuna dele, essa mulher ajudou ele. E tinha uma que era feia, desprezada, e ele não dava valor nela. Estão lembrados dessa parábola? E ele ficou muito doente, e o médico falou que ele ia morrer. E ele falou assim: não, eu quero ser enterrado com uma das minhas esposas. Não vou ser enterrado sozinho. E ele chamou a mulher rica. Você vai comigo? Ele falou: não. A riqueza, ela vai só até você estar vivo. No seu túmulo você não leva riqueza nenhuma. Caixão não tem, né? Gaveta. Apesar que os faraós enterravam os escravos, as riquezas deles lá, mas ele mesmo não ia usar aquilo. Aí chegou, tinha bom relacionamento social. Você vai comigo? Não. O seu relacionamento social, os seus contatos, tráfico de influência e tudo, vai até o túmulo. Depois você não vai precisar mais disso, não vai precisar de mim, não. Não vou, não. Ele chamou que é bonita. E você vai comigo? Falou: não. Não vou. A nossa beleza, a nossa boa aparência, o nosso corpo malhado, bem alimentado, nosso lindo olhar, ele vai só até lá no túmulo. Lá, ó, não resolve mais nada a beleza. Nós vamos apodrecer. E ele chegou para aquela esposa feia, mal cuidada, que nunca olhou para ela e desprezou e falou: você vai comigo? Ela falou: vou. Você sabe que eu nunca vou te deixar? Essa esposa, sabe qual que era? Era o seu espírito. O nosso espírito sempre vai conosco quando nós morrermos. O resto fica tudo aqui. A beleza, os bons relacionamentos, o nosso dinheiro, o nosso título, fica tudo aqui. Mas nosso espírito vai com Deus. Ele olha para aquela esposa tão feia, tão uma coisa. Ele falou: minha esposa, eu devia ter cuidado mais de você, né? Sempre te desprezei, te tratei mal. Ela falou: mas é com você que eu vou. Às vezes nós desprezamos tanto o nosso espírito,
E às vezes eu falo, tira uma coisa com Deus, cara. Vocês assistem tudo. Você é chato, você está me perturbando, cansado disso. Larga dessa conversa. Pois é, essa esposa maltratada, ela devia falar assim, olha um pouco para mim, cuida um pouco de mim, você só cuida das outras, você não me ama. Eu que vou estar com você. E ele não quis. Assim, nós às vezes ganhamos o mundo inteiro, mas a nossa alma nós não cuidamos dela. Cuidamos do nosso espírito. Cada dia que passa, as igrejas estão mais vazias. As pessoas estão mais incrédulas. Mas Jesus disse que os últimos tempos seria assim. Não estou horrorizado, não. Ele disse, haverá fé nos últimos tempos. O entretenimento é uma coisa terrível. Antigamente a pessoa tinha um parquinho na cidade, né? As pessoas ficavam esperando um trem. Hoje você pega o celular, você tem jogos e jogos. Se você quiser conversar com outra pessoa, e nunca acha tempo para as coisas de Deus. Então a ganância, ganhar o mundo inteiro quando toma o lugar de Deus, como tomou a de Salomão, não é bom. É fracasso. E Jesus veio para quê? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O que é essa vida em abundância? É ter uma vida ligada com Deus, guiada pelo Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Isso é abundância, não é riqueza. Salomão esqueceu isso. Ele pensou que era o status, o sucesso. E o que aconteceu? O reino dele dividiu. Tem várias famílias se dividindo aí. Várias pessoas perdendo o que tem. Porque tem esquecido de Jesus. Que Jesus morreu numa cruz para dar a nós esperança, salvação. E nós não temos abraçado Jesus Cristo. Preocupado com o nosso espírito, com a nossa alma. Queremos ganhar o mundo inteiro esquecendo disso. Que Deus abençoe. Que você nunca escute isso quando chegar diante de Deus. Apartai vós de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Você ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. Aquela esposa tão maltratada. Lê a conclusão para mim, por favor. Os motivos que levam uma pessoa a desviar dos caminhos de Deus é a ganância por sucesso e não seguir os mandamentos de Deus. As consequências são o fracasso em todas as áreas da vida, tanto material como espiritual. Amém. Eu ponho na minha vida em primeiro lugar a ganância e o sucesso ou seguir os mandamentos de Deus? Eu sigo o exemplo de Salomão? Eu sigo o exemplo dos discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus? Façamos essa pergunta a nós mesmos. Vamos falar a oração repetida, eu falarei e vocês falarão junto comigo. Para a gente firmar o que a gente falou. Vamos lá? Pai de sabedoria. Pai de sabedoria. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Me dê a verdadeira sabedoria. Me dê a verdadeira sabedoria. Para obedecer os teus mandamentos. Para obedecer os teus mandamentos. E não ser ganancioso. E não ser ganancioso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Que essa mensagem, Senhor, venha, Senhor, aos corações para que as pessoas reflitam. São tuas palavras, Jesus. São palavras da Bíblia, tanto do Velho Testamento como do Novo. E não temos outros deuses, Senhor, na nossa frente. Que muitas vezes é a ganância, é o sucesso, Senhor, é desobedecer a Ti. E que nós possamos ter tesouros no céu, Pai querido. Que nós possamos desprezar esse mundo, não querer ganhar ele. Mas, ó Senhor, sermos ricos para contigo, Senhor, em nosso espírito, Senhor, um dia, quando chegarmos ao céu, Senhor, ser recebido por Ti. Que todos aqueles, ó Senhor, que estão desviados do Teu caminho, volte. Aqueles que não conheçam-se, possam conhecer a Jesus como seu Salvador. Porque o Senhor, Pai querido, enviou Jesus para ser o caminho. O Senhor, o meio pelo qual nós chegamos a Ti. Que todos venham ao pleno conhecimento, Senhor, de Jesus. Eu te peço por cada um, Jesus. E o Senhor abençoe, Senhor. Qual seja o seu problema também, Senhor.
seja financeiro, ou seja familiar, ou seja de saúde, ó Senhor. Ou seja, qual seja ele, Jesus. O Senhor tem poder, o Senhor, de fazer milagres, de perdoar os pecados, de dar uma nova esperança, uma nova salvação e restabelecer, o Senhor, aquilo que perdeu. Nós confiamos em Ti, Senhor, que se nós humilharmos diante de Ti, pedindo, Senhor, e reconhecemos que nós erramos, o Senhor nos perdoará, Senhor, e nós teremos outra chance, o Senhor, de sermos perdoados. Tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém?